Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe, das quintas-feiras. E hoje nós damos uma parada no nosso módulo de palestras do livro Fonte Viva. E todo o primeiro trabalho do mês, a gente conversa um pouco sobre o livro indicado pela Diretoria de Doutrina, o livro do mês. E o livro desse mês é o livro Os Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Quem vai fazer a leitura, quem vai ministrar esse tema para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será nosso amigo Abel Alpendre. A prece inicial e final será feita pelo Sérgio Soares. Vibração do passe por mim, Henrique Lepski. Vibração da água pela Vera Romei. Então que nesse instante nós já possamos nos ligar a essa espiritualidade que já se encontra aqui presente, toda essa legião de franciscanos, jesuítas, servas de Clara e de Maria, espíritos espíritas, essa legião de médicos, educadores e religiosos que já se encontram aqui presente e que nos abraçam de maneira bastante afetuosa, de maneira bastante amorosa, felizes pela nossa presença, por nós buscarmos esse refazimento espiritual, psíquico, emocional. E assim que o nosso trabalho possa ocorrer dentro da tranquilidade, dentro da serenidade, com as bênçãos de Jesus. Senhor meu Deus, queridos mentores da Casa de Paz e Amor, nosso Mestre Jesus, que gentilmente nos recebe e nos convida a sentarmos a essa mesa e nos servirmos nesse banquete espiritual, que possa nos envolver, nos serenar o pensamento, nos fortalecer, para que possamos entender tudo aquilo que será dito na noite de hoje e que reverbere em nosso coração como um estímulo à mudança, à reflexão, às novas ações, novos pensamentos. E da mesma maneira que o nosso coração envolva o nosso querido Abel, para que nos traga aquela palavra que precisamos ouvir, que precisa nos esclarecer com todo o coração. Que a paz de Jesus envolva cada um de nós. Que assim seja. Pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe. Muito bom estarmos aqui novamente reunidos, podendo falar de Jesus, fazermos as nossas reflexões sobre o seu Evangelho de amor, que é tão importante para nós, especialmente nos dias atuais, e aprendermos com a nossa querida doutrina espírita que tanto nos esclarece. Nós separamos o trecho para iniciarmos do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, o Consolador Prometido. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Consolador Prometido, a doutrina espírita. Da mensagem do livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Mergulhe a mente quanto possível no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento.
O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem da vida. Não apenas nos educandários, nas escolas, podes estudar. A própria vida é um livro que ensina a quem deseja aprender. Bom, pessoal, hoje, então, como já foi dito, o livro Missionários da Luz, que é o livro do mês, e ele é o terceiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, que é uma coletânea de 13 livros ditados pelo Espírito André Luiz, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. O primeiro livro é O Nosso Lar. O segundo livro, Os Mensageiros. Aliás, foram esses dois livros que serviram de base para se montarem, né, todo o planejamento do filme Nosso Lar 1 e o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Óbvio que sempre a recomendação será a leitura dos livros, porque ali encontraremos uma riqueza de detalhes, orientações, esclarecimentos que nos ajudarão a compreender melhor a nossa realidade de espíritos imortais, reencarnados temporariamente nesta nova existência com o objetivo de exercitarmos um novo processo de aprendizado através de novas experiências. O título deste livro faz menção ao serviço divino que os espíritos missionários da luz se esforçam em nos trazer, por amor a nós, mensagens e orientações para a nossa reflexão. O que é sempre motivo de muita alegria, porque nos transmitem conforto e nos renovam a esperança. Mas se os emissários do plano superior, e aí são palavras do Espírito Emmanuel. Emmanuel, só para lembrarmos, foi o mentor espiritual do Chico. E é Emmanuel que faz o prefácio do livro Missionários da Luz. Mas tem um trecho que ele diz assim: mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-nos do trabalho, do esforço próprio que cabe a cada um de nós, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário e do autoaperfeiçoamento, muitos, entretanto, não ocultam a desagradável impressão, por terem que se esforçar e se dedicar ao seu aprimoramento. Fica claro que Emmanuel nos chama a atenção para uma realidade. Ao mesmo tempo que recebemos o estímulo, o amparo, de todo o apoio amoroso, de mensagens, de todo o conforto espiritual que recebemos da espiritualidade maior, precisamos, por outro lado, também fazer a nossa parte. Empregar os recursos e tudo aquilo que vamos conhecendo e o nosso esforço para a nossa transformação interior. Não basta lermos, temos que refletir para fazermos o nosso processo também de introspecção e de mudança. Como nos ensina o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: ajuda-te, o céu te ajudará. É como um dínamo. À medida que nos movimentamos, que nos colocamos em ação, no esforço e no trabalho em busca do nosso desenvolvimento moral e intelectual, interagimos com as leis divinas e abrimos os nossos canais de percepção e nos colocamos em sintonia com a espiritualidade que está sempre pronta a nos ajudar. É interessante lermos e prestarmos atenção a todo o prefácio do livro, que só pelo título já nos desperta curiosidade. Emmanuel começa dizendo: ante os tempos novos. O que será que Emmanuel quer nos dizer com os nossos tempos atuais? Aí ficam para que todos nós possamos verificar e conferir no prefácio. Mas apenas um spoiler: há chamamentos, ele diz, há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações que a guerra transforma ou consome na sua voracidade. É importante lembrarmos que
esse livro foi psicografado e publicado em 1945. Emmanuel faz referência aos homens descrentes do século XX, mas que podemos perpetuar pelo século XXI. Porque o que vemos hoje na nossa humanidade, a humanidade não é lá, não é aqui, somos nós. Ainda, de modo geral, damos muito mais ênfase às questões materiais do que aos valores morais, que são esses que vão perpetuar ao longo da nossa caminhada evolutiva e que vamos levar para a verdadeira vida, a vida espiritual. Bom, então faz 80 anos que o livro Missionários da Luz foi lançado e disponibilizado ao público, e até hoje todos os assuntos abordados e tratados em cada capítulo, são 20 capítulos ao todo, prendem a nossa atenção porque nos mostram com muita clareza como ocorre a relação com o mundo espiritual. O quanto o teor dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos sentimentos, das nossas emoções, o quanto nós cultivamos desejos que criam laços com espíritos que estejam no mesmo padrão vibratório semelhante ao nosso. É a lei de atração, a afinidade e a sintonia que nos aproximam uns dos outros. Ao lermos o livro, nós vamos nos deparar com o capítulo 5, que é muito interessante, que irá nos ilustrar e nos explicar como se dá a influenciação dos espíritos conosco e vice-versa, de nós para com eles. Vamos acompanhar nesse capítulo a conversa entre um jovem rapaz, a sua mãe e a sua irmã, todos eles encarnados, ao saírem de uma reunião do Centro Espírita, uma reunião como a nossa aqui. Essa família segue em direção ao seu lar com um sentimento de alegria, de confiança, após ter saído de uma reunião de evangelho, mas no caminho, o rapaz e a mãe começam a direcionar a conversa, expondo as suas preocupações, seus medos, suas angústias, e de uma forma muito negativa, expondo suas emoções negativas, se aproximam deles alguns espíritos afins que aumentam ainda mais a carga de aflição e desalento naquela mãe e naquele rapaz, para ver aquilo que Jesus nos falou, e aqui abrimos um parêntese, como a importância do vigiai e orai. Vigiarmos quem? Os espíritos? Vigiarmos os outros? Não, vigiarmos a nós mesmos. Não devemos nos preocupar com os espíritos ou com os outros, devemos nos preocupar conosco, com aquilo que pensamos, com aquilo que cultivamos no nosso íntimo, e avaliarmos aquilo que é bom e que não é, para que nós possamos fazer a melhor sintonia. E aí Jesus nos dá o roteiro do recurso da oração, que é a oração no momento em que fazemos a nossa prece, pedindo ajuda, nos ligando à espiritualidade, recebemos o auxílio imediato. Nos sentimos mais aliviados e renovados na esperança e na confiança. Voltando ao caso daquela família, por outro lado, vamos perceber a jovem irmã daquele rapaz numa outra sintonia muito melhor, mais leve, mais positiva, recebendo as inspirações do Espírito Alexandre, que é o instrutor espiritual que acompanha André Luiz em toda a narrativa do livro. Alexandre incentiva a moça a uma conversa mais edificante pela sintonia dela. Vamos observar que este aspecto do livro vai ao encontro da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E o que os irmãos espirituais respondem? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Interessante estudarmos no livro, porque o livro vai nos ajudando a nos esclarecer e perceber o que precisamos fazer por nós, não nos preocuparmos com as questões externas, ou se temos um espírito aqui ou ali, porque não é isso que é importante, o importante é o nosso íntimo. Veremos então que a tônica do livro gira em torno das nossas potencialidades sensitivas, mediúnicas, falando-nos da inspiração, passando pela psicografia, psicofonia, e adentrando de modo geral aos fenômenos mediúnicos,
porém nos deixando muito claro que a mediunidade é uma condição orgânica, é uma ferramenta de comunicação entre nós e o mundo espiritual. A nossa moralidade é que dará uma qualificação melhor, positiva, para o exercício da mediunidade com Jesus. Como nos diz o Espírito Alexandre, no capítulo 9, sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação como tantas outras, da qual poderão sintonizar-se também os espíritos interessados em perturbações. Óbvio que o nosso esforço no bem, no sentido de melhorarmos as nossas atitudes, bem como trabalharmos as nossas potencialidades mediúnicas com objetivos nobres, atrairá os benfeitores espirituais que, por afinidade e sintonia, nos ajudarão na nossa caminhada evolutiva. Do contrário, se utilizarmos a mediunidade para satisfazermos curiosidades, ou alimentarmos algum tipo de vaidade, ou ainda nutrirmos o interesse em exercer um pseudo-poder de influência sobre os outros, do tipo, olha, eu sou médium, e atrairemos, assim, os espíritos perturbadores. E sobre esse aspecto, Kardec nos faz um alerta, também no Evangelho segundo o Espiritismo, dando ênfase às palavras de João na sua epístola número 1. Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E Kardec ainda nos ensina como distingui-los no livro dos Médiuns, no capítulo 24. O Espiritismo nos oferece os meios de perceber se os espíritos são de Deus, missionários da luz, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. E que características são essas? Sempre morais, jamais materiais. E a conclusão dessa orientação, a afirmativa de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos, pelo aquilo que ela produz, ou seja, reconhece os espíritos pela qualidade de suas obras. Nós vamos observar que na leitura do livro, à medida que vamos lendo, ele nos ajudará a refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, ao mesmo tempo nos possibilitando compreender melhor e mais ainda os conhecimentos da doutrina espírita, que vai nos ajudando a nos esclarecer e nos fortalecer na confiança, na fé, no nosso caminhar. A narrativa do livro se passa em torno das atividades junto ao núcleo espírita, do qual o Espírito Alexandre é mentor espiritual. Veremos a interação e a movimentação do plano espiritual na coordenação das tarefas, como ocorre aqui, junto aos trabalhadores encarnados. Interessante será refletirmos sobre as observações que Alexandre faz a respeito das atividades mediúnicas, da participação e atuação dos médiuns da casa, a preparação e o potencial que cada um apresenta, bem como as considerações das necessidades de aprimoramento de cada um. Acompanharemos também as visitas que Alexandre e André Luiz fazem aos lares de alguns dos trabalhadores e frequentadores, analisando seus comportamentos e atitudes mentais, no sentido de ajudá-los. Aprenderemos ainda sobre o passe e a preparação dos passistas, bem como a atuação da espiritualidade na fluidificação energética, exatamente como ocorre aqui no nosso trabalho aqui no salão. E teremos ainda a oportunidade de compreender a importância do serviço de doutrinação, que é o diálogo com os espíritos sofredores, com o objetivo de auxiliá-los de forma fraterna, mas, acima de tudo, a oportunidade que a espiritualidade nos oferece de despertarmos o nosso coração para a realidade espiritual. O Espírito Alexandre, sobre esse ponto, ele destaca: ajudando as entidades em desequilíbrio, os trabalhadores encarnados ajudarão a si mesmos. Doutrinando ou esclarecendo-os, acabarão igualmente se esclarecendo. Então, toda oportunidade de serviço na seara espírita é uma oportunidade de nos transformarmos, de trabalharmos a nosso favor, quando nos dedicamos a alguém, quando nos dedicamos
a estender a mão a alguém que necessita, estamos trabalhando por nós, em primeiro lugar, porque estamos nos permitindo agir e permitindo atuar no bem. O livro Missionários da Luz ainda nos traz, vamos dizer assim, um clássico da literatura espírita que muitos já devem ter ouvido, o episódio da reencarnação do espírito Segismundo. Este é um case que a gente fala, é um caso muito estudado e divulgado no meio espírita, nos cursos, aqui inclusive na casa, porque nos mostra com muita clareza todo o processo de planejamento reencarnatório desse espírito junto daqueles que no passado, em outra vida, foram prejudicados por ele por conta de uma paixão doentia. Não vamos entrar na história toda, mas Segismundo, em uma encarnação anterior, havia prejudicado muito o Adelino e uma moça, Raquel. Os dois desencarnaram, Adelino e Raquel, os dois desencarnaram com muito ódio. O tempo passa e, após um longo período no plano espiritual, Adelino e Raquel aceitaram reencarnar, tendo como objetivo maior receberem Segismundo como filho, para juntos reescreverem a história e construírem um novo elo de respeito e amor entre eles. Gente, esse é o ponto importante para nós. Se nós nos perguntarmos qual o objetivo número 1 do planejamento reencarnatório de cada um de nós, a família. A família é o primeiro objetivo nosso, porque é lá que nós vamos começar a trabalhar e extrair os valores morais. Como assim? À medida em que vamos convivendo uns com os outros, interagindo na família, tem aqueles que nós temos mais afinidades, tem outros que não, mas ali é o centro de potencial de amor que temos a desenvolver entre nós. E é ali que nós vamos extrair o melhor de nós. No primeiro momento, na dificuldade, nos parece ao contrário, mas não. Aqui, através do livro, nós vamos poder refletir o quanto aquele ambiente familiar é importante para o nosso trabalho, o quanto Segismundo precisa daquela família para poder se reajustar, não com os outros, mas com a consciência dele. E isso é importante para cada um de nós, para a nossa realidade espiritual. E para encerrar esta breve apresentação, já ligou a luz, não poderemos deixar de citar o capítulo 6, que nos mostra o efeito das energias renovadoras através da oração que transforma o nosso ambiente, a psicosfera em torno de nós, o nosso ambiente do lar, nos proporciona alívio imediato. Seguem as palavras de Alexandre, e aí são trechos que nós separamos, que no livro nós vamos ter mais condições de aprofundar. Ele diz: o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, Evangelho no Lar, que vocês estavam falando sempre, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Eu digo que isso foi uma pincelada apenas muito breve do Missionários da Luz. Nós estamos estudando lá no GASE e convido vocês realmente a poderem estudar, porque à medida que nós vamos estudando e vendo os casos, nós vamos refletindo, e isso vai nos dando até uma forma melhor de pensarmos sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade, a verdadeira vida espiritual. Jesus nos abençoe a todos. Obrigado. E já com o nosso salão, todo ele imerso nessas luzes de harmonia e de paz, vindas da Mansão da Paz de Eurípides Barçanufo, vinda da Capela do Amor de Bezerra de Menezes, do Hospital Alvorada na espiritualidade, congregando-se assim religiosos, médicos, educadores, que já vão trabalhando em cada um de nós as nossas necessidades, sejam elas físicas, psíquicas, emocionais, mergulhados nessa luz que vem do coração puro de Jesus,
vamos já entrando assim nessa sintonia, e os médiuns já vão se preparando, já vão se colocando nessa postura de captação dessas energias benfazejas, dessas energias de medicação espiritual, que a espiritualidade trouxe para cada um de nós, com muito amor, com muita dedicação e com muito carinho. E dessa maneira, já com todo esse ambiente iluminado, repleto de amor e de paz, nós damos início assim à terapêutica do passe, aonde no nosso centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, essa energia ali, ela se liga e vai trabalhando toda a nossa ligação com o mais alto, vai trabalhando os nossos valores de espiritualidade, de transcendência, e assim essa energia vai sendo direcionada agora para o nosso centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, aonde ali uma equipe de psiquistas, coordenadas pelo Dr. Monroe, vai trabalhando intensamente a nossa casa mental, vai trabalhando os nossos pensamentos, vai direcionando o nosso pensar para um pensar mais positivo, mais otimista, vai abrindo os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar todas as oportunidades de crescimento que a vida nos oferta, que possamos enxergar no nosso dia a dia essas oportunidades, assim como também elevarmos o nosso pensamento ao otimismo e ao positivo. E essa energia desce e vai até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, aonde as equipes espirituais ali trabalham intensamente todo o nosso aparelho respiratório. O ato de inspirar e expirar vai ficando harmônico, vai ficando tranquilo, vai ficando sereno. Assim como também vai sendo trabalhada a nossa glândula da tireoide, essa glândula tão importante. E também vai sendo trabalhada as nossas cordas vocais, a nossa faculdade da fala, essa faculdade tão importante para nos comunicarmos. Então que nós a utilizemos para direcionar palavras boas, palavras positivas, para conversas edificantes, para que nós saibamos utilizar com sabedoria essa faculdade tão imprescindível para a nossa evolução. E assim, essa energia desce até o centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, onde essa equipe de religiosos, de jesuítas, franciscanos, servas de Clara e de Maria, espíritos espíritas, ali trabalham intensamente o nosso campo emocional, trabalhando primeiramente uma asepsia nessa região, para depois trabalhar em nós, incentivar em nós os bons sentimentos que já habitam nos nossos corações, o sentimento da fé, o sentimento da esperança, o sentimento do amor, da paz, o sentimento do perdão, do alto perdão também. E nós vamos sentindo assim o nosso peito leve, tranquilo, os nossos sentimentos mais calmos, mais asserenados. E essa luz vai descendo até o centro de força gástrico, que fica na altura do nosso estômago, aonde ali toda a equipe de Vovoca com os pretos velhos, conjuntamente com o Dr. Maurício Silveira e sua equipe médica, vai trabalhando todo o nosso aparelho gastrointestinal, vai fazendo uma asepsia intensa nessa região, fazendo essa limpeza energética, para logo na sequência
trabalhar essas energias medicamentosas em todo o nosso aparelho gástrico, envolvendo toda a região do nosso abdômen. E essa energia vai sendo direcionada agora para o centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde as equipes de geneticistas ligadas à doutora Mitsue vai trabalhando intensamente o nosso sistema imunológico, o nosso sistema hematológico, linfático, vai trabalhando todo o nosso potencial defensivo, seja ele orgânico como também espiritual, ministrando essa medicação que vai sendo distribuída para todo o nosso corpo através da corrente sanguínea. E essa energia desce e vai até o centro de força genésico, na altura do nosso ventre, aonde as equipes ali da doutora Carmen Braga, de ginecologistas, urologistas, trabalham intensamente todo o aparelho genésico. Além disso, também vão trabalhando as nossas energias co-criadoras que ali residem, direcionando essas energias para a criação do bom, do belo, para a criação do amor. E nesse instante, essa energia, ela vai descendo agora até o centro de força básico, que fica na base da nossa coluna vertebral, onde a equipe do chinês que coordena os acupunturistas, ortopedistas, vão fazendo todo esse fortalecimento na nossa coluna, nos nossos membros superiores, inferiores, nas nossas ligações, para assim que nós tenhamos um fortalecimento da nossa postura física, mas ao mesmo tempo um fortalecimento da nossa postura espiritual perante a vida, enfrentando todos os desafios com altivez, com coragem, com determinação. E toda essa energia agora circunda a todos nós por inteiro, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. E aproveitando o ensejo da noite de hoje, vamos nos ligando aos caravaneiros fraternos e vamos mentalizar os nossos lares. Vamos abrindo as portas, as janelas, permitindo que essa luz, numa tonalidade extremamente branca, adentre ao nosso lar, trazendo ali harmonia, tranquilidade, paz, envolvendo também todos aqueles que comungam do lar conosco, a nossa família, trazendo tranquilidade para nosso lar. E também aproveitando, vamos mentalizar os nomes, vamos mentalizar os nossos locais de trabalho. Vamos abrindo as portas, as janelas, vamos permitindo que essa luz adentre, trazendo ali um clima de cooperação, de harmonia, de ajuda mútua. E se porventura estamos à procura de um emprego, vamos nesse instante também mentalizando essa conquista desse emprego, vamos mentalizar, vamos nos fortalecer espiritualmente para que possamos ultrapassar esse momento que é momentâneo e que possamos tirar as lições necessárias para a nossa evolução espiritual desse momento que é passageiro. E assim, aproveitando, vamos mentalizar os nomes nas urnas dos encarnados, mentalizando aquele parente, aquele amigo conhecido que tem a necessidade nesse instante de receber essa doação de amor. Mentalizando as urnas os nomes que colocamos nas urnas dos desencarnados, mentalizando aqueles que retornaram à pátria espiritual, também recebendo toda essa energia de amor, de paz, toda essa doação plena. E agora, retornando aqui o pensamento ao nosso salão, nós agradecemos a espiritualidade amiga
por todo esse reabastecimento energético que recebemos na noite de hoje. E vamos dando continuidade ao nosso trabalho, acompanhando a Vera, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. E continuando com nossas vibrações, vamos agradecer agora o nosso Mestre Jesus para fazer as fluidificações das nossas águas. Que possamos mentalizar a nossa Mãe Natureza, que nos oferta tanta beleza das nossas matas, dos nossos lagos, dos nossos rios, das nossas cachoeiras, aonde os irmãos espirituais amoráveis que já se encontram desde muito cedo na preparação deste momento, que eles possam colher juntamente de nós, das nossas energias, todos os elementos dessa Mãe Natureza, dessas florestas, os galhos, as folhagens, todas as ervas medicinais, a água límpida, o minério desses lagos, desses rios, que possam ser levados aos planos espirituais, onde a equipe científica lá já se encontra, para que possam fazer toda a manipulação, transformando essas energias em medicação, para serem distribuídos em todos os vasilhames que trouxemos, e que aqueles que não trouxeram possam mentalizar os seus lares, os filtros, para que possam receber todos os elementos necessários que aqui vieram buscar. Vamos mentalizar também a água do lado do enfermo nos hospitais, recebendo todos os lenitivos necessários também, como assim também possamos pensar e vibrar por os irmãos moradores de rua, que também possam receber em suas águas todos aqueles elementos que possam estar a eles tão necessitados. Possamos pensar nos asilos, nos orfanatos, e assim agradecendo essa espiritualidade, onde nossos amados irmãos caboclos, pretos velhos, os índios, tanto favoreceram para que possamos receber todos os bens em nossas águas. E agradecendo principalmente ao nosso amado Mestre Jesus, com o seu olhar sereno, envolvendo toda essa espiritualidade, todos os nossos vasilhames. Gratidão, Senhor, por este momento e por todos os elementos recebidos nas águas. Que assim seja, com a graça de Deus. Como é bom receber, e recebemos tanto na noite de hoje. Tantas energias que nos fizeram tão bem. Nos trouxeram esclarecimento, fortalecimento, aquele carinho espiritual que recebemos dos mentores amigos. Também recebemos as palavras bondosas do nosso amigo Abel, que nos trouxe esclarecimento e motivos para reflexão. Pensamentos nas nossas ações, nas nossas atitudes. E diante de tanto que recebemos, justo e necessário é agradecer. Dessa maneira, elevemos o pensamento um tanto mais a todos esses que nos trouxeram essas bênçãos, esses esclarecimentos, em gratidão. Gratidão por tudo que ouvimos e recebemos na noite de hoje. E que essas energias reverberem durante toda a semana,
nos estimulando às novas atitudes, a novas energias. E com a graça e a bênção do nosso Pai bondoso que está no céu, que possamos aqui estar na próxima semana, todos reunidos, em nome de nosso amigo Jesus. Que a paz do Cristo seja a paz de todos nós. Que assim seja. E nos encaminhando para o final do nosso trabalho, último recado: domingo agora inicia-se a evangelização infanto-juvenil, no horário das 9 da manhã às 10h15 da manhã, no piso superior. Então, para crianças, adolescentes de 0 a 16 anos, e também realiza-se ali, dividido por ciclos, né? Ciclos, quantos ciclos são, Rita? 6, né? São 6 ciclos, dividido ali por idade. Então, nesse domingo agora, inicia-se a nossa evangelização infanto-juvenil. Então, quem tiver filho, sobrinho, neto, alguma criança, adolescente que tenha interesse de iniciar no Evangelho, iniciar na doutrina espírita, será sempre muito bem-vinda. O nosso principal, na evangelização, o principal tema que a gente aborda é o Evangelho, claro, à luz do Espiritismo, mas mais reforçadamente o Evangelho. Temos a Rita, que faz parte, né? Temos a nossa querida Cris também, que faz parte da evangelização. É um trabalho muito legal, é um trabalho muito gostoso. Foi um dos primeiros trabalhos que eu participei na casa, então eu sou suspeito para falar. Então, quem puder trazer as suas crianças, seus adolescentes, serão muito bem-vindos. Domingo, às 9 horas da manhã, tá bom? Um bom final de semana a todos. Nos vemos na semana que vem. Muita paz.